Aí, inclusive, Minha esposa é daí. Ah, que legal. Pronto, a gravação ela iniciou, certo? Pronto. Vamos lá. O arquivo que eu recebi seu ainda está na formatação de projeto de pesquisa, certo? Então, eu vou te colocar várias sugestões aqui e vou te apresentar também a estrutura própria para que você possa utilizar já para fazer a adaptação, certo? Primeiro, eu sugiro aqui em relação ao título. Você colocar a formação de novos empreendedores no crescimento do marketing digital. Eu sugiro que você faça, Roberto, uma inversão. Marketing digital para a formação dos empreendedores, ou a importância do marketing digital para a formação de novos empreendedores, certo? Por quê? Porque você apenas reposiciona. Aqui são informações na sequência protocolares, né, que você tem. E aí você traz toda uma introdução falando sobre a problemática, sobre exatamente o evento que foi a Covid-19, né, os trabalhos que aconteceram, todo o processo. Quando você vem aqui para o objetivo geral, você coloca propor diretrizes para buscar alcance de sucesso na formação de novos empreendedores através de um inovador e aplicado conhecimento do marketing digital. Esse objetivo geral de propor diretrizes, ele precisa ser alcançado de alguma forma. E aí os teus objetivos específicos, eles não estão alinhados ao padrão de um artigo científico, eles estão muito práticos, estão na seara prática, certo? Então aqui você tem que criar uma boa divulgação em sites, gerar leads, formar uma clientela em potencial e aumentar as vendas com base em critérios detalhados. Essas ações são naturalmente muito importantes, mas elas não casam com a execução de um artigo científico. E aí eu vou te orientar e te dizer quais são os ajustes que você tem que fazer, tá? No âmbito do objetivo geral, eu proponho que você coloque aqui, né, identificar a importância do marketing digital para a formação de empreendedores brasileiros, por exemplo, certo? Então, quando você diz identificar a importância, você abre precedente para você elaborar objetivos específicos, tá? Onde esses objetivos específicos, eles vão atender ao alcance do objetivo geral. Então, um objetivo específico seria realizar estudo bibliográfico sobre a temática. O outro seria realizar análise de documentos oficialmente publicados em fontes para identificar estudos relacionados que correlacionem o tema marketing digital com empreendedores, tá? E o terceiro seria exatamente propor, né, diretrizes que possam auxiliar na formação de empreendedores brasileiros, dada a importância identificada, certo? Então, nessa forma, você tendo o objetivo geral e 3 específicos, da maneira como eu estou lhe sugerindo, faz com que você alcance o objetivo geral, por meio de 3 objetivos específicos execuíveis, entende? Então, você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, você vai analisar documentos para poder verificar quais são os documentos que têm temas, e você vai, de repente, propor diretrizes, né, no sentido de ser uma contribuição do seu estudo em função do trabalho que você fez. Eu sugiro você fazer uma pesquisa bibliográfica, que essa pesquisa bibliográfica, ela não te remete a, digamos, você se esforçar no sentido de ir a campo, de manter contato com pessoas, de buscar pessoas. Eu vou te indicar algumas bases de dados, como o Google Acadêmico, como o Banco de Teses e Dissertações da USP, como o Banco de Teses e Dissertações da UFC. Então, você selecionando esses 3 e justificando por quê, porque se tratam de bancos de informações de grande valia, com credibilidade, e aí você pode replicar depois, certo? Então, é isso daqui que eu te sugiro nesse processo. A metodologia da pesquisa, ela precisa ser adaptada. Você ajustou ao objetivo, então, criar uma boa penetração em sites de pesquisa. Para fazer isso, você tem que ter mais tempo para poder identificar quais são os sites, organizar esses sites, criar e provar que você criou uma boa penetração, entende? Então, isso daí
demandaria um tempo que para você não seria bom, no sentido de nós estarmos em reta final de curso, de graduação e de encaminhamento, como também os demais, geração de leads, formação de uma clientela em potencial. Para formar uma clientela em potencial, é muito importante que as atividades sejam bem desenvolvidas e tenham tempo aí. Então, eu vou te sugerir como é que você vai desenhar o método da pesquisa dentro de um padrão, tá? E o referencial teórico que você traz é um referencial bem curto. Aqui, ó, você traz essa aula de referencial. Então, muito provavelmente, o teu trabalho vai estar na área de trabalhar o referencial teórico e de crescer e avaliar essas questões dos artigos, certo? Que você vai fazer. Resultados esperados é metodologia, então eu vou te colocar, e aí você conclui com o cronograma de execução. Pronto. Feita essa análise, eu vou interromper aqui. Eu preparei especialmente para você um documento que vai te ajudar bastante na agilidade do artigo, tá? Para que você possa compor essa estrutura. Então, antes de apresentar ele, eu vou te orientar da seguinte forma. Você pega o arquivo editável do teu projeto, tá? Um documento Word, e você vai pegar esse arquivo aqui, que eu vou mandar para você, que é exatamente a sugestão da estrutura de artigo inicial que eu tenho a te oferecer, certo? Então, o que é que ocorre? Deixa eu pegar aqui. Roberto Estrutura. Primeiro, você pode conservar e deve conservar a capa do processo, certo? Porém, logo após a capa, todo artigo científico ele tem uma estrutura, que é uma estrutura peculiar. Então, eu vou lhe mandar essa estrutura em documento no Word, para o senhor pegar as informações do seu projeto e jogar aqui nesse processo. Ó, primeiro, a gente começa com o título, que é aquela sugestão da inversão, a importância do marketing digital para a formação de jovens empreendedores. Se houver um subtítulo, que não é o caso, fica dessa forma, desse ponto de subtítulo. Tá bom. Aí tem espaço, tem o seu nome, que você é o autor do artigo, e na sequência tem o nome do orientador sem esse nome aqui, ó. Só meu nome, José Leandro de Almeida Neto, certo? Certo. Eu vou orientar que você pegue exatamente essa estrutura e deixe assim, só que as margens não estão configuradas, é apenas a estrutura, tá? Certo. Então, aqui, você tem aqui, por exemplo, resumo, você deixa assim, resumo. Aqui no resumo, você vai escrever no final. Aí tem palavras-chave, espaço novamente, abstract e keywords, que é a tradução do resumo em inglês, tá? E aí depois a gente faz isso. O que é que acontece? Na sequência, já vem logo, você começa com número 1, sem ponto, e coloca o nome introdução, seguindo com as keywords, tá? Dentro da tua introdução, deve conter exatamente esses elementos aqui. Então, contextualização, problemática, o objetivo geral, os específicos, a justificativa e um breve resumo da metodologia. Então, você vai pegar aquelas informações lá abertas, né, que estão lá no seu documento, e jogar nessa sequência aqui. As que forem passíveis de alteração em conclusão, você vai alterando, como é o caso do objetivo geral e específico, onde o geral eu solicito que você coloque como identificar a importância do marketing digital para a formação de empreendedores, certo? Certo. Os específicos, como eu te coloquei. Na sequência, é preciso que você construa um referencial teórico. Aquele está único em formato de texto. Então, você vai pegar aquele texto, vai pegar as partes dele, vai jogar nesses capítulos que eu vou sugerir para você. Você vai colocar, eu vou pedir para você primeiro caracterizar e definir o que é marketing digital. Então, o que é marketing digital? Você vai dizer, o marketing digital é a ciência de fazer marketing por meio das redes sociais, pegar informações, então você vai em busca de referências para colocar e descrever nesse processo aí. Uma lauda é suficiente você escrever, entendeu? Basicamente, então, se você escreve mais ou menos uma lauda para cada parte do referencial teórico, fica bom. Definir e caracterizar o perfil do empreendedor, bem como suas necessidades de formação. Então, por exemplo, para José Dornelas, que é um grande pesquisador da USP, né, ele fala que empreendedorismo ele vai citar o que é o empreendedorismo, ele vai citar quais são as características do empreendedor, ele vai organizar todo esse processo. Então, você vai colocar aí. E vai falar sobre as necessidades de formação, tem que ser uma formação continuada, que tem que ser uma formação voltada para enfrentar os desafios, enfrentar as questões relacionadas ao próprio negócio, certo? Palavras 4. Importância do marketing digital para diferenciação do empreendedor e obtenção de sucesso. Então, você vai aqui discorrer
Isso, você vai aqui discorrer sobre isso, que o marketing digital é importante porque o mundo é tecnicamente digital e humanamente digital. Hoje nós nos relacionamos muito de diversas maneiras, e essas maneiras, a principal delas é a digital, então envolvendo coisas nesse sentido aí, certo? Fechou o capítulo, você traz a metodologia para cá. A metodologia de um artigo científico é essa. A pesquisa de natureza, você vai colocar, né, de natureza qualitativa a pesquisa, exploratória e descritiva, bibliográfica por meio de livros, revistas eletrônicas e sites. Porque, para facilitar a sua vida, eu vou sugerir que você pesquise no Google Acadêmico, então você coloca lá no Google Acadêmico, tá certo? Vou até colocar aqui, ó. Plataformas de pesquisa. Aí você vai lá no Google Acadêmico, tá certo? Você pode ir para o banco de teses e dissertações da USP, Universidade de São Paulo, e também para o banco de teses e dissertações da UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, certo? Então, você entra dentro dessa plataforma Google Acadêmico, coloca como mecanismo de busca, né? Marketing digital para a formação de jovens empreendedores. Marketing, ó, você coloca aqui, número 1. Marketing digital para formação de empreendedores. Ok. Número 2, você vai colocar o inverso. Formação de empreendedores e marketing digital. Pronto. Quando você colocar isso, vão aparecer artigos científicos que estão relacionados ao tema. Então, você pode depois, na análise dos resultados, descrever. A análise dos resultados da plataforma Google. Aí você vai dizer que fez esses 2 mecanismos de pesquisa, que no primeiro mecanismo apareceram 8 artigos, que no segundo mecanismo apareceu 2. Você não precisará fazer a análise completa deles, mas você pode olhar o âmbito do resumo e do abstract. Esses artigos, dizer o que é que eles fazem, o que é que eles comentaram, que tipo de natureza de pesquisa eles têm. E os que eu optei em colocar, não é isso, no caso? Exatamente. E aí você vai optar em colocar os que estão diretamente relacionados com a sua temática. Aí você vai fazer uma breve estrutura para analisá-los. Então, você vai analisar a partir do resumo deles. Você baixa o artigo e você pega o resumo e faz a leitura, onde vai ter todas as informações lá no próprio resumo, entendeu? Aí você vai colocar aqui no Google Acadêmico, você encontrou 10 artigos, que os 10 artigos eram de pesquisa qualitativa, que a conclusão deles é que o marketing digital ainda não entrou de verdade na formação de empreendedores, mas que é muito importante. Pode fazer uma tabelinha colocando aqui o nome do artigo, os autores, o ano, para dizer que foi aquele, entendeu? E fecha, e ok. Banco de teses da USP, botou lá. Aí você pode usar como mecanismo de coleta os 20 primeiros arquivos. Aí desses 20 primeiros arquivos, você seleciona 3, aí você vai dizer, foram selecionados 3, que falam sobre formação de empreendedores e marketing digital, que abordam a metodologia quantitativa, que fizeram um trabalho relacional em situação A, B ou C, entende? E assim sucessivamente. Essa já é a análise de dados. Você vai dizer que, com base nisso, identificou 30 artigos e que desses 30 artigos, todos atestam a importância do marketing digital, mas que também eles digamos, apontam como o marketing digital está formando e apontam prováveis carências nessa formação aí também. Encerra o processo. Aí você vai para as considerações finais. Nas considerações finais, você vai comentar sobre o alcance dos seus objetivos. O meu objetivo era identificar a importância do marketing digital para a formação de empreendedores. Pesquisei 3 plataformas, encontrei 30 artigos, e todos eles falavam sobre a importância do marketing digital em função dos processos, em função das iniciativas que eram geradas, né, nesse próprio marketing. Aí, coloca seus comentários e fecha. Na sequência, você constrói as referências. Uma dessas referências, elas vão te ajudar, né, no processo digamos assim, de referenciação mesmo, propriamente dita. Certo? Essa é a estrutura. Eu vou te mandar essa estrutura agora em e-mail eletrônico para você usar em formato editável. Vou pegar aqui.
Eu vou desconectar, tá? E aí, Roberto, eu gostaria muito de te encontrar daqui a 8 dias novamente, porque o teu Pode projeto, ser. o teu trabalho ainda está em projeto. Quando É, eu vi, projeto. quando eu vi, eu me preocupei, porque como a gente já fez aquela primeira orientação, a minha expectativa é que já tivesse alguma coisa estruturada do artigo com base no Uhum, modelo. E eu entendi que ainda não foi possível da sua parte. Então, se você uhum. puder dedicar um pouco mais de tempo, organizar as atividades, aí eu vou avançar de acordo com o teu ritmo, entendeu? Então, de Tá bom. repente, daqui a 8 dias, a gente senta novamente, verifica como você estruturou e já passa uma outra orientação. Para esses alunos que ainda estão em formato de projeto, eu vou precisar orientar mais e vou precisar que vocês estejam mais próximos, né, para que a gente possa concluir o mais rápido possível, tá bom? Certo. Esse vídeo, assim que puder, só me envia ele? Isso, envio sim. Assim que eu puder, eu envio. Eu vou estar te Pronto. mandando exatamente essa estrutura, Roberto Perotti. Peraí, estrutura do Roberto, pronto. Eu estou mandando exatamente agora essa Uhum. estrutura em formato editável, mas ainda É, existem coisas a serem feitas, ali é só a estrutura. A gente vai certo. organizar no final, certo? No Como final, eu né? disse, minha função é facilitar a sua vida e organizar ela. Então, pega o arquivo editável, ou fica lado a lado e fica transpondo naquela sequência o que contém. Depois você vai ajustando, escrevendo e Isso. ajustando, escrevendo e ajustando e avançando. Dessa forma, com certeza você consegue concluir o seu artigo em março. A É isso que eu coordenação quero fazer. Eu é quero ficar ao lado do notebook, pessoal, abrir o celular com esse vídeo explicativo de agora, certo. e aí vou pausando e vou fazendo passo a passo tudo que o senhor está me orientando aí, entendeu? Pronto, perfeito, né? Com certeza, pela natureza do seu trabalho, você consegue concluir em março. A coordenação está Uhum. dando prazo até abril, né? Que a gente Exato. possa realmente entregar. Então, março, com certeza. A gente ainda vai Uhum. iniciar e tem uns 30 dias, março vai começar na sexta-feira. Então, dá para você fazer, principalmente porque essa sugestão que eu estou lhe dando, você não vai depender de ninguém. Você vai fazer um Uhum. estudo bibliográfico, entendeu? Então, você Perfeito. não depende de ninguém, você não depende de aplicar questionário, você não depende de outros processos, você vai só pegando o fio da meada, escrevendo e a gente avançando para você fechar. Perfeito. Resumindo, o que o senhor quer que eu faça daqui a 8 dias? Quer que eu pegue esse esqueleto que o senhor está fazendo, tire um pouco da ideia de projeto e já comece a montar de acordo com esse organograma que o senhor está fazendo aí? Exatamente, você precisa Aham. fazer isso por conta do acelerado tempo, tá certo? Uhum. Certo. Aí, daqui a 8 dias, o senhor já vai com outra etapa, então. Isso, aí daqui a 8 dias eu vou com você avaliar como está e já vou te passar mais informações, certo? Pronto. Vamos fazer o seguinte: um dia antes, me avise se vai dar certo para mim ou para você, para a gente combinar o horário. Tudo bem, mas Deu pausa aqui, pessoal. Congelou só a imagem. Não estou lhe ouvindo. Não estou lhe ouvindo. Mãe, alguém aqui. Só pra te mostrar uma coisa. Vou voltar, professor, só um instante. Ô, professor, peraí. Caiu aqui, professor. Caiu aqui. oi, Roberto, eu Pode queria falar. colocar o teu Certo, tranquilo. informações necessárias, né? Certo. Perfeito, tranquilo, tranquilo. Não, tranquilo. Então, eu vou. Qualquer dúvida, eu vou no seu WhatsApp particular e tiro, tá bom assim? Alô, Tá me ouvindo? Roberto, você me escuta? Oi, tá me ouvindo, pessoal? Alô? Mãe, só Tá me ouvindo, pessoal? Pode ter uma data de arquivo, tá? Pronto, tá me ouvindo, né? Tá me Tô te ouvindo? ouvindo agora. Pronto. Então, pronto. Aí o senhor não esquece de mandar o vídeo, tá bom? Não, aqui a internet está muito ruim. Certo. Mas aí eu estou tentando aqui baixar, se eu chegar na minha residência ainda vou trabalhar. Pronto. Mas aí a gente vai se falando em relação, você compreendeu? Compreendi, pessoal. Qualquer dúvida, eu lhe pergunto. Qualquer dúvida, eu lhe pergunto. Pronto, tá certo. Certo? Aí o senhor vai enviar o vídeo dessa aula, o senhor envia para o meu e-mail, não é isso? O vídeo da aula. Tanto eu consigo, eu como consigo fazer, postar e conseguir
Tá ótimo, Assim que perfeito. a internet funcionar aqui, Não, pode ser quando o senhor chegar em casa, a internet fica melhor, né? Quando o senhor chegar em casa, o senhor usa a sua internet, fica melhor. Combinado. isso, é porque eu estou já na missão e está bem difícil. Eu fiz até aqui uma pesquisa com o Google Acadêmico com aqueles termos, e eu vi que surgiram bons artigos, porém, não são muitos, isso é bom. Você vai dizer que priorizou os 20 primeiros documentos, então você vai ver quantos documentos foram priorizados e fazer uma leitura e uma análise estratégica sobre eles, entendeu? Perfeito. Tranquilo. Tranquilo. Deixa comigo, que eu daqui a 8 dias, se Deus quiser, tem novidades para lhe mostrar. Oi? Se Deus quiser, daqui a 8 dias, tem novidades para lhe Ótimo, mostrar. querido. Viu? Pronto, mas você tem tempo hábil, né? O seu tempo ele está hábil ainda em função do time aí do processo, tá bom? Tá bom, pessoal. Obrigado. Boa aula, boa noite aí para o senhor. Um abraço. Obrigado, Roberto. Obrigado pelo apoio, viu? Lá, pelas informações, Tranquilo. pela reação. Obrigado mesmo. Porque eu sei também que o seu tempo é um pouco curto, aí quando eu vejo o pessoal um pouco alvoroçado, eu tento acalmar, mas sempre eu vou deixar a margem para o senhor saber realmente o que está acontecendo lá. Viu? Um abraço. Tudo bom. Excelente, meu amigo. Muito obrigado mesmo por estar comigo aqui. Só assim incrível nesse momento. Tranquilo, pessoal. Um abração. Tudo de bom. Tudo de bom. Boa aula. Tchau, tchau. Obrigado.